Eu vou falar sobre o livro O Inventário das Coisas Ausentes, de Carola Saavedra, lançado pela editora Companhia das Letras em 2014. Esse romance, ele se divide em duas partes. A primeira, chamada de Caderno de Anotações, em que um escritor ele faz registros para um possível romance, uma possível obra de ficção. Ele faz anotações de ideias esparsas, ele narra pequenos fatos do seu cotidiano. A segunda parte, intitulada Ficção, é a primeira parte transformada em uma obra ficcional. A autora, com isso, ela quer questionar o próprio fazer literário e também ela questiona a imprecisão da memória, como se houvesse uma linha que dividisse a ficção da não ficção, a ficção da biografia, por exemplo. A primeira parte seria essa biografia, esse relato, essa não ficção, e a segunda parte seria a ficção. Aos poucos, o leitor vai se questionando que essa divisão ela não é tão simples assim. Não existe, a priori, em um livro ficcional, uma parte ficcional e uma parte não ficcional. A primeira parte desse romance, ele trata da história de Nina e de suas ligações afetivas, sobretudo com a família. Nina é educada por um pai pragmático, ateu, que mostra a ela um mundo racional, sem espaço para qualquer fato que não pode ser explicado pela lógica. O narrador, ele tem um caso com Nina, e do nada Nina o abandona e some, deixando para esse narrador 17 diários. Depois de muitos anos, do nada, sem explicação nenhuma, Nina reaparece e ela retorna para esse narrador. Na segunda parte, um pai moribundo tenta uma reaproximação que é impossível com um filho distante. Aqui, nessa parte intitulada Ficção, alguns trechos da primeira parte são aproveitados. É o caso, por exemplo, dos diários. É como se essas anotações da primeira parte fossem apenas uma preparação para a construção do romance. E essas anotações são apenas ideias, porque quando elas são colocadas em prática na segunda parte, a ficção se mostra bem distante da realidade. Assim, esses 17 diários de Nina, da primeira parte, eles se transformam em 17 diários que o pai deixa de herança para o filho na segunda parte. É um inventário realizado cara a cara. Algumas personagens rascunhadas na primeira parte ganham espaço na segunda. E assim é como se o leitor descobrisse a matéria-prima que a autora usou para a construção de uma história, o que causa um efeito bastante interessante. O narrador, tanto na primeira quanto na segunda parte, faz um apanhado das ausências, tanto de pessoas quanto de sentimentos ou até de objetos. E o narrador procura preencher as lacunas que essas ausências deixam. Ele preenche com pequenas invenções, como se alguns sentimentos e realidades só fossem possíveis no espaço ficcional. O próprio narrador repete com frequência que o amor só existe na ficção. O narrador acaba por transformar a ausência, o ódio dessa ausência, que é uma espécie de consciência
da incompletude, ele transforma isso em ódio ao pai ficcional. Transforma isso em uma incapacidade de amar, de se ligar às pessoas. Transforma a ausência de Nina na primeira parte na ausência de um pai na segunda parte. Ele transforma o confronto com Nina na primeira parte no confronto com um pai na segunda parte. Ele transforma o reencontro com Nina no reencontro com o pai da segunda parte. O que é ficcional? Nina ou o pai? Ou ambos são ficcionais? Ou ambos são reais? Não importa. Eu vou ler agora um pequeno trecho desse romance em que o narrador compara o trabalho do escritor ao trabalho de um Deus, de um Criador. Volto a sentar diante do computador, abro o arquivo, escrevo. Nina quebrou a coluna em 3 lugares. Nina não se sustenta em si mesma, precisa de ossos, uma estrutura que lhe dê concretude. Sem essa estrutura, ela é apenas o espaço vazio. Essa constante incerteza, escrevo. Escrevo para Nina uma medula, escrevo também um fígado e um estômago. Escrevo vísceras, sim, muitas vísceras. A barriga estufa. Escrevo vértebras e toda uma nova coluna. Dou também atenção aos espaços. Escrevo uma vagina, escrevo um útero e um colo do útero. Escrevo ovários, trompas, uma placenta. Escrevo também um filho que ainda não existe nesse útero de Nina. No início um embrião, depois um feto. Escrevo um feto ínfimo e perfeito. E um cordão que o ligue ao mundo. Escrevo a falta para que nada falte. E quando termino o interior do corpo de Nina e as possibilidades do corpo de Nina, delineio suas extremidades, pouco a pouco, mãos, pés, dedos, orelhas, os bicos dos seios, os mínimos detalhes, até que o corpo esteja pronto. E quando isso finalmente acontece, uma história que o justifique, uma origem, um passado, a vida dentro e fora do corpo. Um dia, o corpo nasceu de dentro de outro corpo, filho de genes e células de outro corpo, e trouxe consigo a herança de outras histórias. Escrevo agora uma história para toda uma linhagem de Nina, toda uma família, a história do pai, e do pai deste pai, e do pai deste pai. Escrevo também os nascimentos e as mortes, as datas, o local, escrevo tudo. Insistente, escrevo agora um idioma e a sintaxe e a sonoridade desse idioma. Escrevo também um país, escrevo uma história para este país, os primeiros ruídos, seus mais remotos habitantes. E escrevo um momento anterior, quando havia apenas terra e plantas, e até mesmo antes, quando apenas terra e águas, e mesmo antes, quando nem terra nem água, apenas matéria que se inicia. Escrevo essa matéria e a história dessa matéria. E o que havia antes dela quando não havia nada. Escrevo nada. Cubro delicadamente com uma rede as palavras incessantes à sua volta. Depois penso com tristeza, mas também com certo alívio. O corpo de Nina é apenas o corpo de Nina.